Pastora Melisa, conta para nós aí da onde que a senhora é, claro, se a senhora quiser falar, e como que começou essa treta? Parece que teve um problema com uma amiga sua. Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Nasci em São Paulo. Com 11, 12 anos de idade, meus pais vieram para Brasília. E começou da seguinte forma, da seguinte maneira. Essa minha amiga, ela faleceu em dezembro de 2023 e nós éramos muito amigas. Ela tinha um esposo, com esse esposo ela gerou 3 filhos e ela tinha uma amiga que acabou não sendo mais amiga, que foi conviver com o esposo dela. E essa moça, que chama Gilcleide, ela foi para dentro da igreja desse pastor chamado Eric Tavares. E essa moça, que é membro da igreja dele, agredia ela fisicamente. E teve uma das agressões que eu tive na delegacia com ela. Eu tive até meio que uma discussão com o próprio delegado da DEAN, da delegacia, porque ela estava machucada, ela estava desesperada com os 3 filhos dela nessa época, 2 crianças eram pequenas, acho que, salvo me engano, deve ter 3 a 5 anos, as crianças tinham. E com isso, quando a gente fez a ocorrência policial, a gente foi para casa, ela deitou, eu dei água para ela, fiquei conversando com ela. E eu conversei com ela, ela falou para mim que ela era evangélica. Aí eu falei assim, mas quem é o pastor dela? Porque a gente precisa conversar com esse pastor, porque não pode deixar isso acontecer, uma hora ela vai te matar. E aí eu fui conversar com esse pastor, dia 1º de junho de 2021, eu tenho todas as mensagens, aí eu fui contar para ele que eu tinha ido na delegacia com ela, que essa moça congregava na igreja dele, que estava agredindo ela, que ela morava na casa e a moça queria tirar essa mulher, que ela não é moça, ela deve ter uns 30, 36 anos, essa mulher queria tirar ela da casa e ela congregava na igreja dele. Aí eu noticiei os fatos para ele sobre o rapaz era casado com a minha amiga, depois virou atual dela, e aquela confusão entre elas, mas que a mãe das crianças estava apanhando dessa mulher. E aí eu noticiei que nós tinha ido na delegacia, que tinha feito... Desculpa te cortar, pastora. Desculpa te cortar. Deixa eu ver se eu entendi, então, para ficar bem claro para todo mundo. A sua amiga era casada com um homem, se separaram, aí ele ficou com outra mulher e essa mulher agredia sua amiga. Isso. Essa que estava com ele, que também foi amiga dela, agredia ela com barra de ferro, chegou a furar ela chegou a fazer raspagem no útero grávida. Então, eu acompanhei muita coisa que ela sofreu de danos psicológicos, por vergonha. Esses vídeos que ela põe contra mim, ela fazia pior contra essa minha amiga. Só que a minha amiga não tinha força, não tinha algo assim que a defendesse. O que tinha que para defender ela era o próprio judiciário, a própria polícia. Então, o que aconteceu? Nesse tempo dessas agressões, eu procurei pelo privado do Instagram esse pastor, que é onde ela congrega. E eu noticiei para ele o pedido de ajuda. Ele mandou os áudios falando, querida pastora, que coisa, não, mas pode deixar que eu vou ver o que eu posso fazer. Tem o áudio, tem a conversa, ele viu quem era eu, ele leu as mensagens, porque eu sou bem conhecido, o meu Instagram é bem conhecido, então não tinha como ele dizer que não sabia do que estava acontecendo ali, porque ele sabia, ele leu tudo, porque eu noticiei tudo. Só que passou 5 dias, era um culto na igreja dele. E o que o bonitão fez? A notícia que eu dei para ele do pedido de ajuda, ele transformou em revelação e essa mulher tornou esse vídeo público. Então, ele coloca lá que Deus estava revelando para ele, que tinha acontecido uma confusão, que no meio dessa confusão tinha faca, facão, ferro, e realmente tinha barra de ferro, essas coisas, porque a gente tinha noticiado na delegacia também.
e ele vai passar essa notícia 5 dias depois, 6 dias depois, que é um culto dele, como se Deus estivesse favorecendo essa agressora, como se Deus tivesse dito assim: ei, filha, vou falar aqui do jeito que ele falou. Deus manda dizer que houve uma confusão e começou a noticiar. Só que na fala dele, ele vai dizer que Deus estava acalmando a agressora, dando a entender à agressora que Deus estava a favor do que ela estava fazendo de maldade contra essa minha amiga. Passou esses 5 dias que ele fez isso, ela tornou e ele também o vídeo público. Aí a minha amiga veio em mim chorando, desesperada, porque isso é enlouquecedor. É algo que você vê uma pessoa falando que Deus estava mostrando aquilo, se ela estava pedindo a ajuda do próprio Deus, para não apanhar mais, para não sair de dentro da própria casa com os filhos, porque ela não tinha para onde ir. E aí ela vem e me mostra o vídeo. Aí, dia 7 de junho, eu vou de novo no privado do Eric Tavares, que é o pastor que eu faço as denúncias, e falo para ele que ele não valia nada, porque eu noticiei algo para ele ajudar, ele colocou mais lenha na fogueira. Com isso, o que aconteceu? Essa mulher se cresceu mais, achou que Deus era a favor dessas coisas, que Deus deixou o ego dela mais lá em cima ainda, porque eles acham que eles são os intocáveis por causa de Deus, que Deus mata, que Deus destrói, que Deus isso e aquilo outro, perseguiu ela mais ainda. Aí o que aconteceu? Com isso, eu já tinha algumas denúncias contra ele. Só que eu não sabia, eu não estou aqui ligando a morte dela com o que ele fez, não. Eu estou aqui para denunciar o fato dela ter sido agredida mais ainda, ter sido perseguida mais ainda por conta da falsa revelação dele. E com isso, em dezembro, ela entrou num hospital, descobriu que estava com câncer. Ela estava perfeita. Em 15 dias que ela descobriu a doença dela, ela veio a falecer. Só que eu já tinha algumas denúncias contra ele. E eu sempre conversava com ela que um dia eu iria mostrar quem ele era. Só que eu nunca imaginei que eu ia ter uma perca tão dolorida como essa. Que eu tinha ela como irmã, eu tinha ela como filha, eu tenho um amor muito grande por ela. Não é porque aconteceu essa fatalidade com ela que eu vou deixar de expor a covardia desse pastor, a covardia dessa mulher, a covardia do que eles têm feito. E quando eu fui expor tudo que eu tinha, ele me ameaçou, ele me xingou. Essa mesma mulher que agrediu ela, pegou um fio aí na internet, disse que ia me bater, falou que ia me matar, que chegou aí na porta do prédio que eu morava para encher minha cara de bala, mas eu não estava lá. Aí eu vou fazer uma pergunta tanto para os cristãos e não os cristãos. Que servos de Deus são esses que falam em matar, falam em bater, falam em destruir e estão pregando em cima do altar, colocando a mão na cabeça das pessoas, prometendo cura, prometendo prosperidade, sendo que eles não têm para dar. E com isso as ameaças começaram a vir forte, os vídeos dela, como eu já te mandei aí, começou a vir forte, e as ameaças são muito graves que elas fizeram. Eu já fui na delegacia umas 4, 5 vezes, eu já estive na delegacia, já levei mais denúncias para a delegacia, e eu estou aqui na posse, né, da ocorrência policial, que tem o nome agora não só de 3 pessoas, de 2 pessoas com Eric, 3, né, que está de injúria e ameaça, mas agora de mais 2 pastores, que é o Paulo Leão e o Flávio Pentecostes, que o Flávio Leão é um dos que também prega na igreja do Eric Tavares, que estava me ameaçando para me retirar do meu Instagram as denúncias que tem lá contra ele. São muitos vídeos. Então, eu já coloquei vídeo de uma mulher que ele vai revelar que ela está com câncer, né? Não, ela está com câncer, vai pedir a cura, só que ele erra a mama dela, fala que Deus está curando ela da mama direita, só que o câncer dela é na mama esquerda, e ela, nesse período de 1 ano de igreja, só recebendo a falsa cura, se iludindo lá, acabou falecendo. Tem vídeos de outras pessoas que me mandam, que estão com tatuagem de nome, ele lê, ele vai lá e revela, só que a pessoa
tá a mostra no corpo, ele vê, usa a tática da revelação do nome, vê a tatuagem, revela, e aquela pessoa está naquele ambiente ali emocionada, né? Porque as pessoas hoje parece que estão longe de saber quem é Deus, se emociona muito rápido quando se fala o nome de Deus. Então, assim, são provas que não tem como ele fugir disso, de falar que ele não mentiu, que ele não praticou. Então, não tem como ele se safar do que está provado por vídeo, por denúncia, por áudio dele. Eu te mandei até o áudio dele aí, que ele me xinga. Ele é tão covarde de um jeito que ele se esconde por detrás de pessoas. Ele vai dizer que a advogada dele orientou ele, que ele não poderia ir para a live. Mas a igreja dele, Nações para Cristo, está na live. E aí ele fala assim para as pessoas que eu tenho 20 processos no Google. Só que esses processos que eu tenho no Google, o pai dos meus filhos é falecido, existe lá só são processíveis, processo de monitória, que eu trabalhava com monitória. O que é monitória? São cheques sem fundo que a pessoa dá à empresa, a gente tem que recorrer via a vara cível. Tem lá sobre o TRE, de quando eu me filiei. Então, são processos que não existe processo meu ali criminal, que eu peguei, matei alguém, que eu roubei, que eu trafiquei, que eu fiz algo contra alguém. São processos normais que todo cidadão tem, que precisa da vara cível para entrar. Então, o que eles quiseram fazer? Criar uma difamação em cima de mim para que as pessoas não viessem acreditar no que eu estava falando sobre eles. Mais uma vez eu venho imensamente agradecer o carinho e a atenção de todos que me acompanharam até aqui. Este conteúdo não tem como objetivo caluniar, injuriar ou difamar qualquer pessoa citada. Apenas trazer informação com aquele toque de humor. Os links dos vídeos relacionados vou deixar no card e também no comentário fixado aqui embaixo. Até um próximo vídeo. Fui!